é Sofia de Moura Nascimento, São Paulo, Itacoaquecetuba, e 18 anos. E uma história para contar. Uma viagem divertida. Oi, Sofia, seja muito bem-vinda ao nosso projeto Uma História para Contar. É uma honra ter você aqui, trazendo sua história engraçada. Já estou pensando o que vai ser. Já sei um pouquinho, mas é legal você dividir isso com os nossos, com quem está participando, acompanhando o nosso projeto. E seja muito bem-vinda. Obrigada. Enfim, a minha história, ela começa desde pequena, na real. Meu pai, ele gosta muito de andar de moto, sempre gostou muito, participou de vários motoclubes. E ele me puxava, né? Eu era a primeira filha, né? E aí ele me puxava pra ir junto. Nisso, eu sempre cresci em cima de uma moto. E aí, enfim, a gente rodava pra vários lugares. Eu já fui pra tanto lugar que talvez eu acho que nem lembro mais. E aí, do nada, assim, em 2022, meu pai virou pra mim e falou: Sofia, vamos fazer uma viagem de moto? Aí eu, vamos, pai, bora? Claro que sim, eu sempre sou muito topa tudo, né? E aí, eu lembro que era época de pandemia, infelizmente ainda. Começou em 2019, né? Enfim, e aí ele tinha feito essa proposta pra mim antes da pandemia, em 2019. Só que aí atrasou, adiou, e aí acabou que ficou pro final, em 2022. E aí o que aconteceu foi que ele correu atrás das papeladas e tal. Enfim, era uma expedição, acho que de umas 20 pessoas ou mais, eu não lembro exatamente, não vou saber essa informação. Mas eram muitas pessoas, isso antes da pandemia. Aí acabaram que marcou, né, pro final, né, da pandemia, em 2022, estava ali no finalzinho mesmo. A gente correu atrás das vacinas e tudo certinho. A princípio, era pra gente ir pro deserto do Atacama, no Chile. Chile? E aí, conforme, enfim, a pandemia em si, aí eles preferiram, né, acordaram entre si, que seria mais fácil ir pra Bolívia, porque a papelada, enfim, seria bem mais tranquilo, menos papel pra correr atrás. E aí mudaram o destino pro deserto do Uyuni, que é o maior salar do mundo. É a coisa mais absurda, a gente vê as fotos assim, é lindo. Parece o céu quando chove, é um lugar que chove bastante, né? Quando chove, o chão, que é totalmente branco, né, de sal, ele reflete o céu. É a coisa mais linda. Nossa, deve espelho, ser assim. Lindo, hein? Absurdo. Espetáculo. Absurdo. E aí, enfim, eu falei: pai, bora? Claro! Doidinha. Tinha 15 anos na época. Aí eu fui, né? Enfim, deu tudo certo com papel, todos os documentos, que é muita coisa mesmo. Minha mãe, ela é uma mãe, assim, que sempre se me protegia muito. Uma mãe protetora, assim, ela é super preocupada. Aí com essa história toda, falou: meu Deus, Sofia, eu não acredito que você vai. Você tá doida? Tipo, ela não tipo não de vai. Ela topa isso, entendeu? E aí eu falei: mãe, por que não? Uma oportunidade única, né? Aí ela super me apoiou, foi atrás das coisas, tudo certinho. Minha irmã também achou absurdo, minha irmã mais velha, ela ficou assim, sabe? E aí, ok, tudo certo, fomos. A gente foi em dezembro, eu acho que foi antes do final do ano de 2022. Fomos... outra coisa eu esqueci de falar, porque é tanta informação, eu tô tentando lembrar, faz tempo, foi uns 3 anos atrás. O desafio de geral, assim, da expedição em si, era ir com uma moto, a moto mais simples que você poderia, né, ter, que é uma Intruder. Intruder é aquelas motinhas simples, assim. Básica, é assim. Quase, eu não sei, é que assim, eu entendo pouco, mas entendo pouco mesmo de moto. É como se fosse uma mobilete, só que ela mais elaborada, tudo certinho. Sim. Intruder. E aí, era pra todo mundo ir nesse tipo de moto.
Só que meu pai, na época, acho que ele não tinha arrumado ela em si. Ele trabalhava com um food truck de lanches. E aí, a gente foi de uma scooter. É aquelas que colocam o pezinho assim na frente e vai, tipo, francesa, da Honda, assim. Aí a gente foi com uma dessa. Aí lotou a bagagem, bagageiro. Ele colocou encosto, assim, porque eu sempre tive um probleminha aqui na lombar. Só dói, mas não é problema. Eu acho que é porque eu sou muito alta e dá dor na lombar. E aí ele colocou e aí a gente foi. O trajeto era sair de São Paulo e aí a gente ia pra Minas Gerais. Que é, assim, enfim, o trajeto era Minas Gerais, aí de Minas a gente ia pra... Mato Grosso do Sul. E de Mato Grosso a gente ia pra fronteira. E foi esse o trajeto. E eu esqueci de mencionar também que foi chegando a data, o pessoal foi cancelando. Todas aquelas 20 pessoas viraram uma só. E nós dois. Só você e seu pai? E mais uma pessoa que estava vindo de Minas Gerais, era um professor. O nome dele é Sérgio. E... Sérgio não, Silvio. É que tudo se faz tempo também, eu nunca mais vi ele. Silvio. Ele é um professor de Inhapim, interior de Minas Gerais. Aí ele tava indo encontrar com a gente, por isso que a gente passava por Minas. E aí, a gente passou lá, a gente chegou acho que em um dia mesmo, no mesmo dia, em Minas Gerais, e a gente ficou lá de boa, esperando no dia seguinte ele chegar, que ele tava vindo, né, de motos também. E aí eu lembro até que a gente passou no shopping, eu pela primeira vez identifiquei como que é o sotaque das pessoas, porque acho que foi a primeira vez também que eu saí da bolinha de São Paulo também. Eu falei, caramba, que sotaque legal, meu Deus! Eu devo ser diferente pra eles também, né? Sim. E eu lembro que a gente foi assistir Matrix no cinema, se eu não me engano. Tava no cinema, tava em cartaz. Foi muito bom. Aí no dia seguinte a gente encontrou com esse professor, esse nosso colega, e a gente seguiu viagem. Eu lembro que as estradas de Minas Gerais, a gente pegava sempre a avenida, BR, né? Eu lembro que era sempre muito esburacada. Eu imagino que seja por conta dos caminhões, né? Que passam, transitavam. E como era época de verão também, nossa, que calor. Meu Deus. Nossa, numa estrada só a pino, rodovia fervilhando, Demais. o asfalto pegando fogo. Sim, eu lembro até que quando a gente atravessava, era uma mão de ida, outra de volta. Os caminhões passavam assim, aí jogava cascalho nas minhas canelas e doía muito. Nossa. Mas fazia parte. Assim, no Fraguai só panicava, assim, mas aí passou depois. A gente passou acho que 2 dias pra chegar em Mato Grosso. Ou é um dia? Não lembro. Acho que foram 2 dias. E chegando em Mato Grosso, a gente foi se hospedando, né? Durante os dias. Eu lembro até que a gente parou também num posto aqueles lugares que acolhe os caminhoneiros e tal, que eles param. Eu lembro de uma noite, nossa, faz tempo, hein? Eu lembro de uma noite que era uma noite de chuva. Aí era tinha a parte do posto de gasolina, tinha restaurante e tinha alguns... É como se fosse... Não é um chalé, não chega a ser chalé. É como se fosse só um telhadinho ali, construidinho ali, bonitinho. E o pessoal ia lá, montava sua rede. Pra dar um descanso ali, isso, uma era uma parada. área de lazer, assim. Acho que tinha vários, se eu não me engano. E a gente parou num lugar assim, em Minas, em pleno Minas, assim. Quase chegando em Mato Grosso. E aí eu lembro que essa noite choveu. Mas choveu muito, mas muito mesmo. Todo mundo começou. Eu lembro que a gente tava nós 3, né? Meu pai, a gente tinha levado uma barraca. A gente armou nessa tendinha, vou colocar assim. E a gente armou a barraca, tudo certinho. E o nosso colega Silvio também armou a dele. E eu lembro que durante a noite foi chegando assim, foi ficando um pouco mais tarde, 8 horas, 9 horas, foi chegando os caminhoneiros. Aí eles foram naquele mesmo lugar, estendendo a rede deles, tudo certinho. E aí começou a chuva. E pensa num toró.
Meu Deus, era como se fosse uma tempestade. E um vento, mas um vento. Eu só lembro que, assim, eu lembro no meio da noite, assim, eu tava acordando, assim, barulho. A cabana, a cabana, é cabana, né? Barraca. A barraca quase voando junto. Meu pai do lado de fora segurando a barraca. Eu lembro de mau tumulto do lado de fora e eu aqui de boa, dormindo, assim, no meu soninho. Que noite foi aquela? Que eu lembro era Mas isso. meio que assustador, né? Dá um pouco de pânico. Foi, Eu acho que dá um medo, assim, Era muita né? coisa. Do vento, sei lá, levar mesmo. Ainda mais na barraca. Muito. Mas acho que foi uma experiência, assim, muito marcante. É que, assim, eu tenho uma memória muito ruim. Mas momentos assim é bom. Eu acho que marca, assim, traz a lembrança e você vai lembrando de mais Sim, coisas. a gente revive e, assim, acaba que você aprende alguma coisa nessa situação, né? Por mais difícil que ela seja, se mostre. Mas quando vocês chegaram lá, como é que foi, assim? Quando chegou lá, chegou na Bolívia, conhecer outro país, as pessoas, como é que era? Então, o que foi que aconteceu? Quando a gente chegou na fronteira, depois de todo esse tumulto, né? Quando a gente chegou em Minas Gerais não, Mato Grosso do Sul, a gente já foi direto resolver a questão de a prova, fazer um exame que comprovava que a gente não tinha Covid-19, que pedia. Ah, sim, nas fronteiras, ela estava fronteira. bem exigente. Isso. E aí, eu não lembro direito o que aconteceu, mas um farmacêutico tinha aconselhado a gente a fazer o exame convencional mesmo, de farmácia, né? Era rápido, prático, né? Você fazia ali na hora e saía o resultado. E ele, né, falou pra gente, ó, esse passa na fronteira, fica de boa. E a gente fez. Chegamos lá, pois é, eles não aceitaram o nosso exame de cara, eles exigiram um exame de PCR, que é um exame mais elaborado, laboratorial, que demora muito tempo para sair o resultado. Então, assim, em nenhuma hipótese teria jeito de fazer esse exame que eles estavam pedindo. E a gente, assim, envolveu nessa enrascada. Enfim, aí, infelizmente a gente não conseguiu chegar no objetivo final, né, que era o salar. Mas eu lembro que a gente conseguiu adentrar 7 quilômetros, mais ou menos. A gente não foi até os 7 quilômetros, assim, legalmente, assim, sem a documentação e tudo mais. Mas a gente entrou lá um pouco pra dentro, além da fronteira, se familiarizou com o lugar, que era bem diferente. E depois retornamos. Assim, chegou lá bem dentro, até a gente chegou no país, tudo, mas não conseguiu exatamente ir no local que queriam, que era esse lugar tão turístico, tão bonito. Isso. Porque as dificuldades foram muito... Assim, é uma frustração, mas ao mesmo tempo teve algumas diversões, teve algumas coisas inusitadas. E é isso mesmo, assim, esse espírito de aventura, de descobrir, de descoberta das coisas que seu pai carrega, pelo visto, você tem essa genética também. E mesmo que não deu certo, mas não deu totalmente certo, mas também não deixou de existir uma aventura, de passar por um trajeto, ir de moto, dormir na cabana, passar por tempestade, quer dizer, é uma situação que realmente marca, né? Sim, muito marcante. E vocês costumam fazer outras viagens? Têm feito outras viagens agora? Infelizmente não, mas a gente já estabeleceu um objetivo, assim, de moto, né? De moto não, mas a gente estabeleceu um objetivo futuro de, em algum momento, ir de carro, pode ser de carro, levar minha avó, que ela também gosta bastante, e fazer finalizar, né, o que a gente começou. Ah, sim, porque realmente ainda mais que vocês têm já tem essa junto, o pai, a filha, mais alguém que quer ir junto, então dá mais um incentivo. Sim. Mas teve esse problema de vocês por causa do exame, então, do Covid, que teve esse impedimento. Sim. Então, uma viagem que foi frustrada, mas que teve suas memórias que você está aqui contando pra gente. Então, é interessante que, tá vendo? Nem sempre, nem tudo é perdido, deixou uma marca. Sim. E você ainda pretende ir lá conhecer seu pai? Vocês pretendem? Com certeza. Ah, que bacana. Quero voltar de moto ainda. Habilitada. Agora você que vai pilotar a sua Eu moto. quero, Tá certo. Bom,
Sofia, você contou uma história, assim, né, pra gente pensar. Talvez também, se vocês não tivessem esse espírito, essa vontade, né, essa questão de descobrir as coisas, talvez não tinha uma história para contar. É que nem fala, melhor você até ter uma sensação de que não deu ali, mas tentaram. Então, realmente é uma satisfação também, né, porque acabou vivendo uma situação difícil e que tá aí na memória. Isso. Bom, eu vou fazer agora uma dinâmica. Você fala de viagem, você falou de tantos lugares. Por meio do globo terrestre, essa viagem que a gente faz aqui, simples. Mas se você tivesse que... É um quadro que eu tenho aqui, que é assim, para o mundo que eu quero descer. Então, assim, mesmo que você não esteve, por exemplo, nesse lugar da Bolívia, ou um outro que você queira, ou que você já foi, que você, enfim, onde você gostaria de estar agora? Nossa, que legal. Eu quero muito um dia conseguir ter a possibilidade de... Eu tenho até um sonho de criar um motorhome e sair. Vambora. Que nem meu pai fez naquela época. Criar memórias assim. Eu tenho muita vontade de visitar Nova Zelândia. Eu não faço ideia de onde que ela fica. Meu Deus, eu não entendo nada de geografia. Preciso estudar. Geografia. Itália também é um lugar que eu gosto muito. Ah, tá. Então você tem vontade de ir para Itália, Europa. Nova Zelândia. Também, que você quer ir ainda. E que tem mais algum lugar? Mas se você está aqui hoje, agora. Hoje a gente está em dezembro. Hoje é dia 9 de dezembro de 2025. Você já terminou o ensino médio? Já. Então, você já está de férias? Tô. Eu tô estudando. Eu tô fazendo teatro agora, técnico. Ah, que legal. Você pretende ser atriz? Pretendo. Ah, que Mari, bacana. eu gosto bastante. Então, se você tivesse que estar hoje em algum lugar, onde seria? É aquilo, para o mundo que eu quero descer Para o mundo que eu quero descer... eu iria pro México. Já foi pra Bolívia um pouco mais, né? Mais. México. Por que não? Ah, que legal, Sofia. Eu acho muito legal. Você acha que... Mas você é super jovem, tem possibilidades mil aí de conhecer vários lugares. E ainda mais sendo uma atriz. Já pensou uma atriz que vai fazer filme em outros países, sei lá, tudo pode acontecer. Sim. Quando você olha para se olhando aqui no espelho, acho que é desse lado, você tem alguma coisa que você... que te remete, assim, ao seu passado? Ou você pensa em futuro, quando você olha no espelho, assim? O que você... É como se fosse uma reflexão que você... Quando a gente se olha, a gente sempre pensa alguma coisa. Uhum. Aí você pode ter como um retrovisor do passado a menina garotinha, que pouco tempo atrás você devia estar no ensino fundamental. Agora você já está terminando o ensino médio. Hoje você está aqui até contando que pretende ser atriz e fazer algumas viagens ainda nessa vida. Uhum. Então, qual é a mensagem, qual é a memória que você... o que te remete quando você se olha no espelho? Minha época do ensino médio também. Que foi onde eu descobri o teatro em si. Sozinha, assim, do nada também. E foi uma das maiores coisas que eu conquistei pra mim mesma, assim... e foi até no mesmo ano da viagem, eu lembro. No mesmo ano que você foi fazer essa viagem com seu pai, você acha que essa viagem, mesmo frustrada, assim, se eu vou usar esse termo, que não deu muito certo, mas mesmo assim ela conseguiu te transformar? Completamente. Eu vejo, assim, eu não vejo muito por esse lado que não deu certo, eu vejo que deu muito certo. Uhum. Mesmo, eu estive na Bolívia, eu estive pelo menos um pouquinho. Sim, é verdade. Desculpa, eu até falei assim, Não. assim, vamos dizer, mudando, vamos mudar. Eu tenho essa lembrança. A viagem que não se, vamos dizer, não se concretizou totalmente. Isso. Mas ela aconteceu até uma parte, tanto que você tem uma memória, uma história que você está contando aqui. Mas, de toda forma, essa viagem, ela te transformou. E aí como é que você, assim, surgiu essa admiração, essa virtude de olhar para o teatro e achar que ele é um meio de vida que você até quer se tornar uma atriz e trabalhar com isso? Foi porque naquele ano eu tinha acabado de entrar no meu ensino médio. Né? Na realidade, esse ano eu finalizei o ensino médio no ano passado.
Aí eu tô fazendo o técnico agora. Mas naquele ano, eu estudava em escola estadual, e aí o governo tinha uma nova proposta de educação para as escolas estaduais, que era o novo ensino médio. E junto com isso, as escolas se tornaram integrais e criaram-se os clubes juvenis. E nisso, resumidamente, porque a história também é muito longa e detalhada, para fazer sentido eu gosto de detalhar, mas resumidamente acabei criando um clube de teatro sem querer, sem saber, sem ter noção de que eu me tornaria, entre aspas, uma professora de teatro futuramente. Sendo que eu era uma jovem muito, mas muito tímida, muito retraída, assim. Eu pegava meu ensino fundamental, pegava meu caderninho de desenho, desenhava e ficava ali no meu cantinho, no meu mundinho, assim, que eu tinha na minha mesa, e as pessoas vinham até mim falar comigo e tudo. Na hora de fazer uma apresentação, um seminário, era um terror, mas aí depois que eu acabei criando sem querer, eu peguei e falei, por que não? Eu vou assumir a bronca aqui que eu fiz sem querer, eu vou assumir. Por que não? E isso me transformou, de dentro pra fora. E eu agradeço até hoje por essa reviravolta. Que eu acho que uma das pessoas que mais me incentivou a não desistir, abrir mão desse projeto, que a princípio eu virei pra minha mãe. Falei, mãe, eu acabei fazendo isso e tal na escola. Não gostei muito porque saiu muito da minha zona de conforto. E eu não gostei, não é legal, eu tô com medo. E ela pegou e me falou, não, Sofia, vai, vai, só me escuta, vai. E aí, como uma boa filha, eu fui. E agradeço ela até hoje, porque deu muito certo. Mãe é mãe, né? Sempre, ela tem sempre aquela força de, talvez, a intuição. Foi a primeira incentivadora. E você se descobriu no teatro. Que interessante, você olhar para o espelho e remeter o comecinho do ensino médio, a viagem. Tudo isso realmente é como se a Sofia saiu do casulo. Sim. Ela começou a se descobrir. E as aventuras do seu pai, com certeza, ajudam muito. Porque, pelo jeito, o espírito dele de explorar as coisas. O teatro é um pouco isso, né? De explorar o universo ao redor, as coisas, e aí a gente construir essa Sofia agora, que a gente vai vendo ali que deseja ser atriz. E você vê o nosso fundo aqui, que é o teatro, é o teatro da vida, onde nós representamos papéis sociais, e por isso que uma história para contar é isso, é uma história que nem aí como filha, como aluna, e aí a gente vai chegando onde a gente pensa que talvez nem conseguiria chegar, né? Sim. Que bacana, Sofia. Muito legal você ter trazido, assim, agradeço de você trazer essa história, de trazer até falar esse relato aqui da timidez. E realmente eles falam que os professores orientam até outros profissionais a fazerem teatro para poder desenvolver a postura, o espaço, a voz, enfim, a sua comunicação. Acho que o teatro realmente ele reforça isso e ajuda muita gente como você está falando, a sair um pouco, né, daquele mundo e conseguir se expressar. Se você tivesse que transmitir essa mensagem para o mundo, enfim, uma ideia, um sentimento, um protesto, eu gostaria que você usasse o megafone simbolicamente como se você estivesse transmitindo essa mensagem. Pô, bem pertinho. Alô, som? Primeira vez que eu uso um desse. Mas acho que a mensagem seria: se você tem coragem para fazer as coisas, se você tem sonhos, ambições, objetivos, vá. Saia da sua zona de conforto. No começo vai ser ruim, vai ser desconfortável, assustador, vai dar medo, muito medo, mas você vai saber no futuro que isso vai te recompensar. Vai ser muito bom. É isso. Muito linda a sua mensagem de estímulo para as pessoas, de incentivo. E é bom de ver isso no jovem, essa coisa pulsante de acontecer, de realizar coisas, sonhos, seja na profissão, seja construindo uma ideia, enfim, é pulsante. Então, isso é bacana de se ver.
Obrigada, Sofia, pela sua presença, pelo seu jeito alegre, expansivo aqui, por trazer realmente esse outro olhar do jovem muito bacana que você trouxe aqui para nós. Obrigada, foi uma honra. Você que está em casa e deseja contar uma história, entre em contato conosco pelo número que vai aparecer na tela. Nós vamos fazer as entrevistas de forma também remota e eu aguardo o seu contato. Obrigada, um abraço e até breve.